Bom, para quem não me conhece, eu sou o pastor Jarbas, da comunidade evangélica de DNA de Cristo. Estou acompanhado do diácono Silvio aqui comigo. Quero agradecer a pastora por mais uma vez conceder o cedro para mim, para que eu possa voltar a esta casa de oração. Quero agradecer as filhas da pastora, os genros, enfim, a toda a família por essa oportunidade que me dá nesta manhã. Que Deus possa usar esse pastor da melhor forma possível, conforme já foi falado aqui. E eu agradeço a Deus. E antes de entrar na palavra, eu quero contar um testemunhozinho, como vocês falaram. No domingo, lá na igreja, eu estava com uma dor muito grande. Uma dor... Eu não estava no inferno, mas eu estava vivendo uma dor infernal. É diferente. Você está no inferno e viver algo infernal. E era uma dor horrível, pastor. Acabou o culto. Antes de acabar, eu pedi para que viesse minha diaconisa, orasse por mim. Pugimos as mãos do nosso obreiro e falei: coloca as suas mãos na minha testa, onde está muito dolorido por trás da minha visão. E eu creio na oração do justo. Vocês acreditem que na segunda-feira, quando eu acordei, ainda estava doendo um pouquinho, mas durante a caminhada, à noite não tinha mais nada. E naquela semana, ou seja, na semana eu iria fazer uma ressonância. Está acontecendo, né? E graças a Deus, não precisou. Deus usou de misericórdia e curou o pastor Jarbas. Por que isso eu estou falando para vocês? Porque não desistem de orar. Não desistam. Eu não vou pregar no tema qual foi... Você deixou livre, né? Então eu vou usar um tema aqui, a qual nós vamos, com certeza, aprender algumas coisas. Eu até falei sobre isso no domingo lá na nossa congregação. Nossa paróquia lá, nós temos um compromisso com a palavra, e sempre antes do pregador eu trago a introdução, e foi a introdução que eu dei, só que aqui está com mais detalhes. Dito isso, pediria agora a vocês que fiquem de pé e vamos ler em Êxodo, por favor. É um livro muito fácil de achar, é logo o segundo. E nós vamos contextualizar algumas coisinhas aqui nesse texto. Êxodo 2, por favor. Encontraram aí? Vamos encontrar? Dá uma Bíblia para a colega ali que está sem Bíblia ali, ó. Está em pé ali, está sem Bíblia. Dá a Bíblia para ela, vamos acompanhar todo mundo junto ali. Dá para ela a Bíblia Sagrada aí para ela acompanhar. Aí, dá para ela aqui, ó. Ela aí. Ih, ela vai enxergar essa letrinha aí, será? Caramba, dá para ela aqui também, pastor. O varão está sem Bíblia lá atrás também, ó. Ele está com o celular ligado ali, mas o celular às vezes entra o Face no meio da massagem ali. Êxodo 2, quem encontrou diz gratidão. Aleluia. Quem encontrou, Êxodo 2, nós vamos falar de uma pessoa muito especial para todos nós aqui. Bom, vamos lá, a partir do 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e o tomou e com betume e peitos. Pondo nela o menino, e pôs os jugos à borda do rio. E a irmã do menino prostou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha do faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu o arco no meio dos jugos, e enviou a sua criada. Abrindo-a, viu o menino, eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é isto. Então disse sua irmã, filha do faraó: irei eu a chamar a uma das hebreias que crie este menino para ti? E a filha do faraó: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então disse-lhe a filha do faraó: leva este menino, cria-o, eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha do faraó, a qual adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Até aí, oremos. Pai bendito, em concordância com a pastora, usa-me como canal de bênção nesta manhã. Pai,
a voz é minha, mas a palavra é tua, Pai. Assim eu te peço, Espírito Santo, ser comigo. É o que eu te peço, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja um maná abençoado nesta manhã, podemos se assentar e vamos contextualizar algumas coisas aqui para que a gente possa entender. No versículo 2 vai dizer: a mulher concebeu e teve um filho. A mulher concebeu e teve um filho. Esse filho era formoso e ela escondeu por 3 meses. Diga para o teu colega do lado aí: aprenda a esconder o que é seu. Aprenda a esconder o que é seu. Ok? É teu, esconde. Porque o que é seu, o que Deus te deu, ninguém toca. Ok? Então vamos entender. Diz aí: o que é teu, o que Deus te deu, ninguém toca. Fala para a pessoa com vontade: o que é teu, o que Deus te deu, ninguém toca. Você crê nessa palavra? Então vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, que ele merece honra, glória e louvor. Se é teu, foi Deus que deu, ninguém toca. Aprenda a esconder o que é teu. Ela escondeu. Ela esconde o filho dela. Agora tem um problema. Depois de 3 meses, pastor, você vai entender que diz o texto sagrado: ela não podendo mais esconder. Não diz que ela não queria, diz que ela não pode. Querer e poder são 2 coisas diferentes. Amém? Diz o texto que ela não podia mais esconder. Mas ela não podia mais esconder, por quê? O texto sagrado vai dizer: porque o menino crescia. Mas para aí, o menino crescia mesmo escondido. Quando o projeto é de Deus, mesmo no teu interior escondido, ele cresce. Amém? Se o projeto é de Deus, está na tua mente, está no seu coração, ele vai crescer. Amém? Se você crê que esses projetos que Deus colocou na sua vida, colocou no teu coração, vai crescer de tal maneira que você nem calcula e nem imagina. Esse tema a qual nós estamos falando, essa temática, nós estamos falando de uma mulher. Eu não quero me atentar muito a Moisés. Aqui não diz o nome dessa mulher, mas nós entendemos que lá atrás, lá no 6, ou melhor, lá na frente, nós vamos saber quem é essa mulher. Vai dizer que essa mulher, Joquebede, casou com o sobrinho dela, o pai de Moisés. Vai dizer aqui que ela casa com o sobrinho pastor, mas era normal nessa época, ainda era. Ela casa com o sobrinho dela, mas não quer dizer que ela seja muito mais velha. Não. O contexto aqui é que é para ficar na própria família, porque o texto começa dizendo: um varão da casa de Levi casa com alguém da casa de Levi, mas não diz o nome dela e não diz o nome dele. Aqui vai dizendo aqui assim, um varão. Só que tem os mistérios de Deus que não precisa ser revelado para o outro, só para você. Aleluia. Esse mistério é revelado você e Deus. E aí você vai entender que nesse contexto, anteriormente a acontecer essa cena, qual nós lemos agora, o faraó tinha dado uma ordem às parteiras. Mesmo, você vai ver a história das parteiras. O povo cresce muito, o povo vai crescendo, então o que o faraó diz? Olha só, para que isso não aconteça mais, nós vamos dar um jeito de acabar com esse povo hebreu aí. Só que ele não contava, varão. Quanto mais você persegue a igreja, mais ela cresce. Quanto mais persegue o povo de Deus, ele cresce. Quanto mais Satanás se levanta sobre a tua vida, você prospera. Então ele não contava com isso. Joquebede significa Yahvé é a glória, Jeová é a glória, Deus é a glória. O nome dessa mulher é destacado na Bíblia no sentido de ser a glória de Deus. Então ela protege. E você hoje vai ser uma Joquebede aqui nessa manhã. Aquela que protege os seus filhos, suas famílias, aquele que protege os seus familiares, aquele que protege o teu negócio, aquele que protege o teu sonho, aquele que protege, sabe, aquele que é protetor. Amém? Amém. Então você vai entender que esse projeto de Deus vem no íntimo da Joquebede. E ela, para proteger, ela tem uma estratégia.
Você vai entender que o Satanás é tão astuto naquela época já, que ele vai usar um homem, esse camarada chamado, esse faraó na época era o faraó Sete I. Sete I, ele governou em 1318 a 400 a.C. Era um governante cruel, era um governante paranoico, era um governante que não admitia o povo de Deus crescer de tal maneira que ele pensou: esse povo vai se revoltar contra o meu governo. Tem pessoas que ficam assim, pensando, craneando algo. Será que o meu vizinho está tramando algo contra mim? Será que tem alguém na família tramando algo contra a minha pessoa? Eu quero te dar uma notícia. Tem. Satanás usa pessoas. Satanás não usa, sabe, não, ele usa pessoas para tirar você do seu foco. Ele aqui, meu irmão, ele aqui usa faraó. E quando ele usa, ele escolhe duas parteiras. As parteiras vão se dedicar ao ouvido dele, mas ela não vai compactuar com aquele decreto ao qual ele determinou. O que vai acontecer é que ele escolhe cifrar e boar, qual significa justo, belo, beleza, é a cifrar, é beleza, protetora também. A boar significa esplêndido, esplendor. Então você imagina, pessoas que são preparadas para acolher a vida, para tirar a vida, para cuidar de vida quando sai do ventre da mãe, ele escolheu pessoas erradas, meu irmão. Satanás às vezes dá um tiro para cranear algo contra a tua mente, só que ele não sabia que aquela pessoa era crente. E os crentes são protegidos. A mão de Deus aqui o tempo todo protegendo aquele que crê em Deus. Lá em Hebreus você vai ouvir e vai ler dizendo assim: os pais, pela fé, os pais de Moisés não temeram o decreto de Faraó. Você não pode temer o que vem contra você, porque você tem um Deus que reverte qualquer coisa. Aleluia. Você tem um Deus que reverte qualquer coisa. Aleluia. E aqui você vai caminhando juntos comigo. Juntos vamos caminhando. E você vai observar que quando diz aqui o texto, no 3, não podendo mais esconder. O texto sagrado não diz que ela não quer, só diz que ela não pode. E quando ele cresce, ela vai ter que dar um jeito. Vai ter que dar um jeito. Só que tem um problema muito mais sério. Se alguém falasse na governança lá, que tinha uma pessoa naquela família, que tinha uma criança escondida ali, morria todo mundo. Ela botou a família dela em risco. Ela bota a família toda, porque se descobre algo dessa tal maneira contra o governante, o faraó matava todo mundo, morria todo mundo. Ela se coloca na posição. Eu não tenho aqui o texto onde ela conversa com o marido e diz: marido, vamos agora jogar esse menino no rio. Lá não foi assim não. E vem conversando, pastor. Vamos contextualizar. Estou contextualizando, porque não diz o texto que ele ajudou ela a fazer. A estratégia foi dada para ela, não foi dada para ele. Ela que pariu essa criança, ela que sentiu as dores do parto. Agora imagina no contexto, a vizinhança falando: ei, você está doida, você está grávida. Não tinha ultrassonografia para saber se era menino, porque se fosse menino, teria que morrer. Mas ela perseverou, ela não abortou. Ela não abortou. E muitas vizinhas, muitas pessoas daquele arraial falavam: você é louca, por que você continua com essa gravidez? São as setas vindo para desviar você do seu objetivo. Mas como ela era uma mulher determinada, ela disse para o teu íntimo: não, eu vou ter meu filho, eu não vou abortar, não vou decidir ter. Você já parou para pensar que as pessoas que advogam hoje a favor do aborto só advogam hoje porque essa pessoa não foi abortada? Se elas fossem abortadas, elas não estariam divulgando hoje a favor do aborto. Se ela tivesse abortado Moisés, nós hoje não estaríamos falando do libertador de Israel. Ela bateu o pé firme no: eu vou conseguir, eu vou devolver para Deus, mas eu preciso de uma estratégia, Senhor. E Deus dá estratégia para quem pede essa estratégia aí. Se você está com algum problema, se você precisa de uma cura, se você precisa de resolver um problema lá na justiça, se você está precisando reverter problemas no seu interior,
Aí você diz, eu vou no monte que eu vou orar lá, a oração lá é mais forte. Não tenho nada contra monte não, eu vou também. Ah, mas ali é mais forte. Não é isso. A sua eficácia da oração não está no lugar, está em você. Quando você ora, não adianta, pastor, você orar no monte e estar com o coração todo amargurado. Não adianta você ir para o monte e estar totalmente desconcertado a sua vida. Deus não vai ouvir nem no monte, nem em lugar nenhum. É verdade, aleluia. Essa mulher estava conectada com Deus dela. E nessa manhã, eu quero liberar uma palavra para você dizendo assim: seja protetora dos teus sonhos. Seja protetora, esconda o que é seu. Cuidado para quem você fala seus projetos. Porque quando ela disse para a vizinha, eu estou contextualizando, ei, você sabe, né? Daqui a uns dias vai nascer. E essa vizinha tem sempre uma melhor amiga, que conta de uma melhor amiga, que tem uma melhor amiga, que tem uma melhor amiga. E daqui a pouco todo mundo está sabendo. E você tem que ter cuidado com quem você permite que entra no seu relacionamento. Tem que ter cuidado com quem você fala, com quem você está, sabe, dizendo assim, ei, é meu amigo, é meu amiguinho, minha amiguinha, eu vou contar. Conta não. Conta não. Aprenda a esconder seus projetos. Proteja. Quando você esconde, você está protegendo. E se você sai falando desnecessariamente, sabe o que pode acontecer? Deus diz, não era para contar. Se você já passou por isso, está na hora de parar. Conta a bênção depois. Como foi falado aqui, quando você testemunha, você edifica a fé do amigo, edifica a fé da igreja. Verdade. Mas se você para e conta antes, Deus diz, meu irmão, não era para contar, meu filho. Agora, só por causa disso, eu vou deixar você na espera. Eu vou deixar você aguentando aí. Então, essas pessoas que se aproximam de você, como as pessoas se aproximavam dela aqui, mas ela colocou o seu objetivo esse que está aqui, olha só, no quadro. E a irmã do menino mostrou-se de longe para saber, ela diz, vai, agora orienta a filha, a mais velha, a Miriam, que Moisés é pequenininho, vai e olha. Tipifica, meu irmão, que onde quer que você esteja, tem alguém te observando. Tem alguém olhando o que você está fazendo, seja certo ou seja errado, seja aqui, seja na faculdade, seja na escola, seja onde for, Deus tem um print, meu irmão. Fez, ele printou, pá, acabou. E não adianta dizer que não fez, que ele fez. Se você fez, o print vai aparecer. Então, quando ela decide, faça isso, observa. Mas tem um probleminha que você não atenuou para o texto. A filha mais velha vai até a princesa e pede algo. Só que na Bíblia não diz a mãe falando para a filha fazer isso. Você lê isso na Bíblia dizendo, vendo esse texto, vendo essa cena onde a mãe orienta a filha a fazer isso? Não, jamais, em hipótese alguma. Foi estratégia de Deus. E hoje, nessa manhã, Deus está te dando estratégias. Aleluia. Estratégia que você nem imagina. Ah, pastor, meu CNPJ está com problema. Ah, pastor, pastor, eu estou com um problema lá sabe, no INSS. Ah, pastor, eu estou com isso, aquilo. Ei, estratégias vão chegar. Tenha calma. Não se desespere. O socorro veio de onde? Salmo 121, você lembra? De onde me virá? Veio de onde? Então se agarra lá. Não adianta você se desesperar. Ela, um contexto aqui, ela nasceu na época da escrava, ela já nasceu escrava, Joquebede. Se passar, eles estão vivendo aqui, pessoal, já há alguns anos depois da morte de José. Muito tempo depois. Nós sabemos, a Bíblia diz, 400 anos eles ficaram como escravos. Nem todos os 400 anos foram escravos. Mais ou menos uns 150 anos eles estavam de boa, porque as pessoas conheciam José. Eles tinham, sabe, uma vida confortável. Quando entra esse endemoniado, é que ele resolve mudar tudo. Resolve mudar tudo. E aí essa mulher diz lá no início do texto que ela fica grávida nesse contexto de temor. Mesmo que você esteja passando por qualquer problema e tenha aquele temor interno, temor na alma, é o momento de você ficar de joelho e falar, Senhor, eu entrego em suas mãos, porque nas minhas mãos já não está dando para fazer mais nada. Foi o que ela fez. Ela pegou o bebê,
Colocou no cesto, e diz os estudiosos que quando coloca betume de tal forma, é que aquela madeira que ela está usando ali, os barcos da época eram feitos com um tipo daquela madeira. Ele vai colocar ali um pouco de pincha, qual o cheiro vai espantar, sabe, os animais que possa ter naquele pântano onde ele vai colocar ali. Não diz que ela colocou lá no meio, diz que ela colocou na margem ali. O mais interessante é que desce para se banhar. Olha que coincidência, né? Não existe coincidência. É cristocidência, eu costumo dizer. Não existe coincidência. Coloca e vai levando lá, vai indo. Ei, não tem isso na Bíblia. Como alguns amigos nossos, alguns pastores dizem que ela colocou Moisés na correnteza, e a correnteza ia levando, mas ele ia subindo, ia descendo. Não tem isso na Bíblia. Está nos jogos lá. Crescia e colocou. A princesa desce para se banhar, varão. E quem desce, quem está à margem lá, são as donzelas dela. Só que as donzelas estão próximo, mas não enxerga. Quem está mais longe é a princesa e vê o cesto. O cesto é visto de longe, quem está próximo não vê. Isso tipifica que tem projetos que quem está perto não tem autorização para ver, mas quem está de longe vê. São teus projetos que Deus guarda para quem está perto dele não põe a mão. É necessário que você autorize agora, pode pegar. Tem pessoas que estão bem perto de você, mas não pode te alcançar. Sabe por quê? Porque Deus está com a mão dele protegendo você. E foi o que Deus fez com Moisés. Ele protege. Ele vai protegendo. Até o momento em que a própria mãe é chamada para cuidar do próprio filho. Veja bem, ela entrega um menino para Deus. E Deus devolve para a humanidade o libertador de Israel. Deus devolve para ela um homem, um príncipe agora. Porque na mão dela não tinham condições. Nas mãos dela ia morrer de fato. Mas quando ela entregou para Deus, Deus fez o que com Moisés? Deu 120 anos de vida a ele. Deus vai preparar Moisés, pastora, com toda, vamos colocar um linguajar atual, sabe, nas melhores universidades do Egito. Deus vai preparar ele falando vários idiomas, línguas diferentes, protegendo ele para quando chegar lá na frente, que Deus já sabe o final, diz assim: vou preparar você agora para a grandiosidade que eu vou dar nas suas mãos lá na frente. Quem pega essa palavra? Aleluia. Se você está sendo preparado hoje para o que vem lá na frente, você tem que dar aleluia, glória a Deus todos os dias. Deus está me preparando nessa manhã. Deus está dizendo assim: eu estou arrancando esse câncer, eu estou arrancando, sabe, essa dor infernal que tem dentro do meu corpo. Eu estou arrancando hoje essa dor na perna, na batata da perna, na coluna, seja aí onde for, na nuca, Ele está arrancando. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem é mãe aqui, levanta a mão, por favor. Só quem é mãe? Vocês que são mães, vocês, quando um filho está doente, está chorando muito, e está no hospital, e alguma mãe já disse assim: poxa, por que essa dor não pode ser em mim? E não, meu filho, tira a dor dele, passa para mim. Alguém já fez isso uma vez? Porque vocês são protetores. Porque vocês colocam no lugar do seu filho. Vocês colocam compaixão. Foi o que diz o texto aqui, que a princesa sentiu compaixão do menino, ficou no lugar dele. Eu quero ter isso com essa convivência, eu quero ter compaixão, eu quero ficar no lugar dele. Você já parou para pensar que se você tem esse título de mãe, não foi por acaso? Deus colocou os seus filhos no teu ventre de propósito. É esse filho que Deus te deu, então abençoa ele, que é a herança do Senhor. Não gostei desse aleluia. Abençoa esse teu filho. Ele é problemático, mas é teu filho. Ele me dá trabalho, mas é teu filho. Mas foi Deus que te deu, proteja ele. Proteja. E aprenda a guardar os segredos de Deus. Dentro dessa situação, eu vou contar uma coisinha que aconteceu com um pastor. Essa história é fictícia, tá? O pastora, estava com uma doença muito grave.
Mas aí ele foi orar a Deus e Deus disse: não conta para ninguém, nem para sua esposa. Aí ele: caramba, nós somos uma só carne, eu tenho que contar para minha esposa. E Deus disse para ele: olha só, então já que você quer contar, eu pedi para não contar. Mas o homem às vezes é assim, Deus pede para não fazer e ele faz. E aí ele achou uma estratégia, pastor. Sabe o que ele fez para contar para a esposa dele? Ele chegou para a esposa dele e disse: esposa, eu estou muito preocupado. Por quê? Aí ele olha para ela e diz: olha só o que aconteceu essa noite. Ele levantou o lençol e do lado do lençol tinha um ovo. Ele disse: eu botei um ovo, mulher, estou preocupado com isso. Eu botei um ovo de madrugada, então como é que vai ser? Eu botei um ovo. Contou para a esposa que ele colocou um ovo. E olha só que interessante. Não era para contar que ele estava doente. Então ele fez um teste com ela. E aí, na manhã seguinte, pastor, ela foi fazer a unha de uma amiga dela, que era a melhor amiga dela. E ela chegou para a melhor amiga dela e disse: olha, meu marido botou um ovo, eu estou preocupado, muito preocupada com ele. E o papo, na hora de fazer a unha, era o pastor que colocou o ovo, irmã. Só que aquela irmã que fez a unha foi para outro local, que tinha uma melhor amiga. E contou para a melhor amiga que o pastor da esposa tal colocou um ovo. E esse papo foi rolando o dia inteiro. E ele só contou para a esposa dele. À noite, quando ele chega na igreja, todo mundo já conhecia o pastor que tinha colocado. O pastor que tinha colocado. Se ele contasse a verdadeira situação. O que eu quero dizer com isso? É que tem coisas que é você e Deus. Não é para contar, não conta. Ah, mas se eu não contar, se Deus não mandou, irmão, não conta. Como eu estava dizendo agora há pouco, proteja os seus projetos. Joquebede protegeu sim ou não aqui na situação? Protegeu, porque ela tinha uma estratégia. Já o rapaz do ovo, do pastor do ovo aqui, ele teve uma estratégia de saber se a mulher era fiel ou não. A sua fidelidade é testada todos os dias, irmão. A sua fidelidade é testada no ônibus que vem um troco a mais, você tem que aprender a devolver. A tua fidelidade é testada todos os dias quando você confronta alguém dentro da palavra, ela está errada, você diz: não vou compactuar com isso, você está sendo testado. Não adianta, não adianta você compactuar para ter os melhores amigos, as melhores amigas, se você não tem capacidade de dizer: está errado, amigo. A estratégia foi dada e ela conseguiu proteger até onde ela pôde. Tem situações que você diz assim: até aqui eu posso, a partir daí é com Deus. Difícil é para você e o pastor fazer. Tudo que é difícil é para você fazer. Tudo que é difícil, eu falo para meus alunos lá, é para vocês fazerem. Agora, o que é impossível, só Deus faz. Aleluia. Nós estamos falando de uma mulher. Nós estamos falando de uma mulher que fez de tudo para proteger o filho. Fez de tudo para proteger o projeto de Deus. E eu pergunto nesta manhã para vocês: o que vocês têm feito, o que o pastor tem feito para proteger nossos projetos? O que é que nós temos feito? O que é que eu e você temos todos os dias? Ou entregamos nas mãos do Senhor e depois pegamos de volta e levamos para casa? Você abre a boca e diz: minha diabetes. Não é tua não, meu. Ela apareceu aí. Minha dor na nuca. A minha, você se apossessa. É posse, né? É minha. Esquece, não. Entrega nas mãos do Senhor, já não está mais aí. Repreende a dor. Acabou. Mas tem pessoas que não aceitam e pronto. Ponto final. Se ela aceitasse o decreto, o edito do faraó, ela teria feito o que fez? Não, ela não aceitou. Então nessa manhã nós vamos aprender a não aceitar o que vem dos homens lá de Brasília, que não é de Deus. Nós vamos ter que falar: não, o projeto não é de Deus, não. Mas pastor, a Bíblia diz que nós temos que orar e obedecer as autoridades constituídas. Sim, a Bíblia diz, mas não é o texto completo. Está escrito assim, que você tem que obedecer sim a partir do momento que está debaixo da autoridade de Deus, que está no projeto dele. A esposa tem que andar com o marido, beleza? Tem que obedecer, marido, beleza. Porém, dentro da palavra.
Jamais tu pode chegar para tua esposa e falar: mulher, pega uma arma e mata aquele meu inimigo lá. Jamais. Ela não pode fazer isso. O que a Bíblia diz? Aquele que acha uma esposa, acha um tesouro. Aquele que acha de fato uma mulher, acha um tesouro. Mas cuidado, porém, tem aquelas mulheres como se fosse goteira. Irmã, a Bíblia diz isso. Fala da mulher goteira. Aquela que você dá bom dia de manhã, parece que ela chupou limão e já te responde bom dia por quê? Então você às vezes quer uma mulher como uma joia, como uma princesa, trate ela como uma princesa. Para isso, essa mulher aqui vai convencer a ele, vai colocar para ele um marido. O que é que nós vamos fazer agora? Você vê em todas as cenas bíblicas, é ela colocando. O marido não está junto. O marido não está com ela. Mas imagina a dor desse senhor. Imagina a dor dele tendo que... Poxa, minha mulher foi até o rio. Vai colocar o nosso filho. E agora? Ele não discutiu. Diz a palavra simplesmente que ela colocou. Entregou nas mãos do Senhor. Quando vocês fazem isso, entrega nas mãos do Senhor, você tem recompensa, e recompensa muito melhor daquele que estivesse nas suas mãos. Me dá um envelope de dízimo de oferta, por favor, aí. Me dá rapidinho o envelope. Tem aí um envelope de dízimo? Não. Tem envelope de oferta? Tem aí um? Me dá um aí, por favor. Nós vamos tentar entender a diferença, pastor, do que está na minha mão e do que está na mão de Deus. Quando eu pego uma oferta e dou oferta, é só oferta. Mas quando eu pego isso aqui e falo, é uma semente, a semente da colheita, e você colhe. Aleluia. A diferença da oferta com a semente é justamente essa. A semente você planta. Se você planta, você vai colher. Quando você diz é só uma oferta, você está apenas dando aquilo que Deus já te deu. Aleluia. A diferença está aqui. Então, aprenda a plantar sementes. Devolva para Deus e direcione: Senhor, esse filho pertence a Ti, não a mim. Porque, como eu costumo falar, os nossos filhos são apenas passageiros. Ei, nós não fazemos filhos, nós não temos condições de fazer filhos. Você e sua mulher fizeram sexo. Quem faz o filho é Deus dentro da barriguinha dela. Manda a ciência fazer um espírito, manda a ciência fazer uma alma, não vai conseguir. Nós não temos esse poder, somente Deus pode realizar no ventre de vocês, gerando uma vida. É Ele que faz. Cada dia diferente no teu ventre, vai criando, vai gerando. Vocês são mulheres geradoras, geradoras de vida. Mas para isso você tem que aprender a proteger. Infelizmente, você vê no noticiário, meninas, jovens, têm seus filhos e jogam no lixo. No lixão. Perto de caçamba de lixo. Leva 9 meses. Por que não pega aquela criança e dá para alguém? Mas faz questão de jogar fora. Faz questão de jogar fora. O projeto foi seu, foi dado para você, e você pega e joga fora. Quando você protege, que nem ela fez, Deus está dizendo assim para você: olha só, se você foi capaz de proteger um inocente que ela está fazendo agora, não ligou para projeto nenhum do faraó, não estava nem aí, não temeram a ele, mas temeram a mim. Está temendo a mim? Eu vou abençoar. Só uma pergunta para vocês pensarem: Moisés foi abençoado, sim ou não? Sim. Mas que sim, fraco, foi abençoado, sim ou não? Sim. A mãe dele foi abençoada, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Mas teve que pagar um preço. Sim. Toda vitória tem um preçozinho a ser pago. Você tem que aprender a tomar decisões como ela tomou. Ela tomou uma decisão de uma hora para outra? Não. Ela já veio craneando o momento certo de agir. Não se deixe levar pelo impulso, pelo momento. Segure um pouco a emoção e vai com a razão. Ela, quando devolve esse menino, você vai observar, aqui caminhando mais um tempinho, quando diz assim: então lhe disse a filha do faraó, no caso a princesa: leva esse menino, cria para mim. Está falando para a mãe do menino, mas ela sabia que essa senhora era a mãe do menino?
Sabia? Como é que Deus faz as coisas, né? Deus é tão fantástico que disse, olha, você coloca no rio, que eu vou pegar, eu vou te devolver, e o mais interessante é que eu vou te pagar um salário. Pode aplaudir esse Deus, rapaz, que Ele faz isso. Ele faz isso. Quem é mãe aqui recebe salário para criar do próprio filho? Vocês recebem algum salário para criar dos filhos de vocês? Hein? Mas é claro que ela recebeu sendo escrava. Como o pastor está falando aí, agora tem as mães solo, só que eu estou falando de escravidão. Ela era uma escrava. A diferença está aí. Ela era uma escrava desprezada. Mas agora aquela que era escrava, que gerou, entregou a Deus, Deus devolveu para ela e ganhou um salário. Aleluia. Você não entendeu. É o mistério de Deus, irmão. Ele pega e te devolve. Só que Ele não te devolve assim. Ele devolveu o filho para ela com um presente, cara. Estou devolvendo o teu filho. E além do filho que eu estou te devolvendo, eu vou te dar 5 mil por mês para você cuidar dele. Aleluia. Às vezes, irmão, a gente não percebe, não entende os mistérios de Deus. Ela estava tão desesperada, tão triste, tão, sabe, que disse, eu entrego nas mãos do Senhor. Mas ela não sabia que aquela criança ia voltar para ela e voltar de tal maneira que ela ia cuidar, vai cá, e imbuir no coração dele o que é o Deus de Israel. O texto não diz que ele tinha 3 anos, que ele tinha 4 anos, diz quando cresceu. Não diz. É óbvio que a gente entende aqui, foi quando desmamado, não foi logo de imediato. Diz que leva para ela. O texto vai dizer que ele já está crescido um pouco. Só que esta mãe está criando um filho que não sabe nem o nome do filho, meu irmão. Ela está criando um filho que não tem nome. Quem escolheu o nome do teu filho? Foi você, teu marido, né? Você teve a possibilidade de escolher. Ficou feliz o nome que você escolheu. E ela escolhe o nome egípcio. Quando tira. A princesa, quando tira, pega o nome egípcio. Porque do rio te tirei. Moisés. Não é um nome hebreu, é um nome egípcio. Você vai entender e vai achar interessante que quando a gente estuda a egiptologia, a gente não vê em nenhum momento, não vê nada falando da história de José, que antecede essa cena, lá como governador do Egito. Não tem, pastor, na egiptologia, como nós temos a história do Brasil, contando como surgiu o Brasil, a história do Brasil. Na egiptologia você não vê. Eles não colocaram isso na história dele. Porque não admitia um hebreu ser governador do Egito. Não admitem, até hoje. Porém, quando você vai ver a história da ONU, e você vai olhar, e você analisa lá, o maior sanitarista do mundo, está lá Moisés, esse da Bíblia, após o Joquebed não abortou. Está lá como o maior sanitarista do mundo. Uma placa em homenagem a ele na entrada da ONU. Está lá. É esse Moisés que eu estou falando, eu fui homenageado pela ONU, como o maior sanitarista do mundo, cuidando. É porque nós apenas atendemos para a situação dos 10 mandamentos somente. Mas em Levítico você vai ver que são 613 leis. Das 613 leis está imbuído já os 10 mandamentos. E ali ele vem com todo o seu segmento de saúde, de sanitário, de tudo. É esse homem que abre o mar vermelho. É esse homem que liberta o povo do Egito. É esse homem que vai passar um comando não para nenhum filhos. Filho de peixe, peixe é. Eu vou colocar o meu filho, continuar pastor desse rebanho aqui de 3 milhões de pessoas que está saindo, que chegaram no Egito com apenas 70 pessoas. Está saindo agora com 2 milhões de pessoas aproximadamente, eu vou passar para o meu filho. Não é assim que funciona. Eu vou falar para você que tem coisa que você quer fazer, dando prioridade à tua prole para continuar, e diz Deus, não é a tua prole que vai dar continuidade disso. Sou eu que vou escolher. Porque você vê muitas situações, vê muitas igrejas, muitas denominações, onde o pai passa para filho o pastoreio. Alguém já viu isso aí? Acontece isso de vez em quando? Acontece de vez em quando, né? Só de vez em quando. Eu sou o pastor, o Tiago ou o Theo vai assumir lá a DNA. Não vou passar para o diácono, porque não é assim que funciona, né? Mas não é desse jeito.
Diz a palavra do Senhor: eu escolherei meus pastores segundo o meu coração. É Ele que escolhe os pastores. Beleza? Então aqui, ele escolhe o sobrinho de Moisés para entrar no lugar de Moisés, o Oséias, que lá em Números 22 ele vai mudar o nome de Oséias para Josué. E aí, quando você vê Josué assumindo, Deus vai capacitá-lo. E não de imediatamente Deus chama Josué de meu servo. Chama Moisés de meu servo. Agora para e pensa, no finalzinho aqui. No finalzinho, já estou encerrando. Mas dá só 5 minutinhos para concluir. Amém. Rápido. Amém. Então você vai entender o seguinte, que quando Moisés, aqui no final, esse vento está todo atirando aqui. Aqui, ó. Aqui no finalzinho. E sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha do faraó, a qual adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas eu tirei. Tem uma palavrinha aqui, que é fácil, que você já conhece. Adotou. Se eu adotei o seu filho e coloquei meu nome, ele tem o direito que Tiago e Tiago têm, meus filhos legítimos? Tem o mesmo direito? Ah, mas por quê? Porque eu adotei seu filho, agora ele passa a ter... Mas ele não foi gerado por mim nem com a minha mulher, como é que ele tem direito? E agora? Ela, diz a palavra, ela adotou. Se ela adotou, o menino passou a ter todos os direitos de lá. Agora ele passa a ser príncipe. É cuidado, é criado com todos os direitos de um príncipe. Ei, está aqui, adotou. E sabe quem foi que nos adotou naquela cruz? Foi Jesus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Nós temos o mesmo direito do nosso Cristo Jesus. Nós somos co-herdeiro. É assim que funciona. A palavra adotou. Adotar uma pessoa, gente, requer muita compaixão. E lá no final, para adotar e colocar seu nome, significa que você tem que amar mesmo para adotar. E hoje em dia, então, nem se fala. Essa mulher adota. Essa mulher vai adotar. Coloca o nome egípcio, como eu já falei. Jesus Cristo nos adota naquela cruz e diz assim: olha só, ei, Pai, perdoa essa galera aqui, eles não sabem o que fazem não. Mas eu estou aqui para pagar por essa humanidade toda aí. O senhor lembra que lá no Getsemane eu orei 3 vezes para o Senhor, Pai? Se for possível, passa de mim esse... Eu não ouvi. Se for possível, passa de mim esse... Cálice. Mas qual cálice? O cálice da beleza? Do amor? Não, era o cálice da salvação da humanidade. Ele estava se doando. Ele estava se doando. Ele estava, sabe, dizendo assim: ei, a quem vocês procuram? É a mim mesmo, pode me levar. Leva, solta essa galera toda aí e vai embora. Mas eu estou aqui para pagar. Me leva à cruz. E o mais interessante é quando diz está consumado, aquele véu vai se vender de cima para baixo. A segurança dele, start like, está lá em hebraico, está consumado. Quando ele diz isso, tudo muda. Joquebed, quando devolve lá no rio para Deus, diz: Senhor, agora é contigo, eu fiz a minha parte. Jesus fez a parte dele para nos salvar naquela cruz. E você está fazendo a sua parte? Como filho adotivo de Deus? Aleluia! Meu Deus! Para e pensa nessa manhã. Para e pensa: eu sou filho adotivo, mas será que eu mereço esse título de filho adotivo que aquele que lá naquela cruz me adotou? Deus. Joquebed, imagina, no Mar Vermelho, ela do lado, que ela sai com ele, sai de mão dada com seu filho, atravessando aquele Mar Vermelho, ela do lado, o filho do lado. Ela deve ter pensado assim, olhando para trás, vendo aquela galera toda atravessando o Mar Vermelho e glorificando a Deus, dizendo: tá vendo? Esse pessoal está saindo da escravidão porque eu resolvi não abortar. Aleluia. Porque eu resolvi cuidar e proteger o que é meu. Por isso que eu iniciei dizendo: cuida do que é seu. Glória a Deus, é verdade. Cuida. Aleluia. E nessa manhã, eu queria encerrar dizendo assim:
Senhor Deus, soberano Deus. Teu povo aqui vai ficar de pé, Senhor. Glória a Deus. Essas mulheres serão Joquebede hoje, a partir de hoje, aprenderão a proteger, aprenderão, Senhor, vão aprender a cuidar, e vão aprender a ficar quietinha, não falar. Dizem que mulheres falam muito, na verdade, mas essas mulheres aqui vão aprender a segurar a língua, Senhor. Vamos ficar de pé, igreja. E vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Agradecer por essa manhã, agradecer, Pai, por essas mulheres geradoras de vida. Não mulheres que abortam, não mulheres que compactuam com o mundo, não mulheres que estão aí dando ouvido a vizinhos, a vizinhas, as quais vêm colocando um balde de água fria sobre teus projetos. Não, aprenda a esconder o que é teu, aprenda a proteger o que é seu, que nesta manhã você possa sair daqui dizendo: Senhor, está em suas mãos o que eu não posso fazer. Até aqui eu escondi, Senhor. Mas agora, mesmo escondendo, a criança crescia. Olha para mim que interessante. A criança crescia, mesmo escondido. A criança não parava de crescer. Então esse projeto que está no seu coração, que está no seu interior, que você está escondendo aí, mesmo escondido, ele vai ser gigante. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai contar testemunhos dessa manhã aqui. Você vai voltar agora dizendo: Senhor, eu aprendi a esconder, Senhor, eu aprendi a ficar calado, calada, e hoje o Senhor está me respondendo no meu secreto, porque o Senhor é Deus, o Senhor transforma, e nessa manhã eu dedico essa palavra, sabe a quem, Senhor? A todas as mulheres que aqui estão nessa manhã. Mulheres que geraram, mulheres que vão gerar, mulheres que têm uma perspectiva de vida, Senhor, aonde elas se agarram somente nas suas mãos. Mulheres que não temem, mulheres que dão a vida pela sua cria. Cada mulher aqui, com certeza, Senhor, tem os seus objetivos. Então guarda, proteja, esconde elas debaixo das suas asas, meu Pai. Proteja essas mulheres que aqui estão, as suas famílias, meu Pai, seus filhos, seus netos. Pai, essa manhã é uma manhã especial. Uma manhã a qual nós podemos sair daqui com alegria no coração, que a tua mão poderosa está sobre cada uma delas, protegendo, fazendo a diferença no trabalho, na faculdade. Pai, eu estou aqui, Pai, profetizando na vida de cada uma, Pai. Onde quer que elas possam chegar, colocar a mão, seja curado o doente, Pai. Coloca unção de cura nas mãos dessas mulheres, Pai. Coloca unção, meu Pai, unção de cura. Oh, Pai bendito, dá entendimento. Coloca discernimento no coração dessas mulheres, Pai. No trabalho, onde elas possam chegar, seja luz. Oh, meu Pai, que elas possam falar e cair por terra demônio, cair por terra qualquer trabalho feito em encruzilhada, em porta de cemitério, com cabelo humano, com osso humano, vai saindo agora, vai saindo todo o mal, Senhor, que está sobre essa família, vai saindo toda a dor que está na alma, Senhor. Sai, parta em retirada, vai partindo em retirada, em nome de Jesus. Capeta dos infernos, você já perdeu. Já perdeu, porque aqui tem mulher de Deus, tem mulher guerreira, mulheres que geram, mulheres que não vão dar ouvido a você. Você é um perdedor e todas elas são vencedoras em nome de Jesus. Acorda ele que ele merece. Glória a Deus, aleluia. Que o nosso Senhor Salvador guarde vocês. Gostaria que vocês orassem pelo pastor Jarbas, pelo nosso ministério, por todas as causas nas justiças, e principalmente, pessoal, por aquele terremoto lá que está matando gente ainda, pessoal, que tem pessoas com dificuldade tremenda lá no Rio Grande do Sul. Tem pessoas que precisam da ajuda das igrejas. Igrejas podem se conectar com igrejas e mandar algo para eles, mandar algo para elas. Em suas orações, coloque essas pessoas que estão passando nesse momento por dificuldade. A adversidade da natureza chegou, e aí é o momento da igreja se unir em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês gostaram do pastor Jarbas aqui? Quer que ele volte novamente?